estabelecer contato com Roma, com o vaticanista da Band News FM, eu vou chamar assim, o professor de Relações Internacionais da FAAP, professor Igor Alves, que está falando diretamente da Praça São Pedro, a gente consegue observar as imagens. Bom dia, professor, é boa tarde por aí já? Por aqui é boa tarde, Carla. Boa tarde aqui de Roma, bom dia para vocês. Carla Bigato, Sheila. Olha, estamos aqui em processo de chuva e sol, viu? Sai um pouco do sol. Megali tá aí também, né, Megali? Opa, bom dia para você também. Buongiorno. Olha, aqui é chuva, é sol, tudo na expectativa desse conclave que logo, logo começa. Professor, vamos lá falar um pouquinho. Agora há pouco a nossa colunista Mônica Bergamo, né, falava sobre conversas e possibilidades, né? Claro que a gente fica aqui na expectativa e fica especulando, evidentemente, muitos nomes, embora a gente converse com vaticanistas como o senhor, com outros professores também, mas ninguém sabe o que de lá vai sair. Chances reais de termos um Papa brasileiro, considerando o número de católicos no Brasil, a necessidade também de o catolicismo se firmar diante do crescimento no número de evangélicos. Isso é uma possibilidade real? Fala-se sobre isso? Olha, Sheila, eu tenho, nesse período que eu estou aqui em Roma, conversado com muita gente, inclusive com diplomatas, embaixadores. A sensação que eu tenho é que realmente é uma grande incógnita para todo mundo, tanto em relação ao tempo que esse conclave vai durar, quanto também em relação a quais os possíveis nomes que aparecerão aí durante o período do conclave. Eu digo o seguinte, nesse momento, todos os 135 cardeais possuem alguma chance de serem escolhidos o novo Papa. Existem nomes que são mais óbvios, né? Por exemplo, muito se fala do cardeal Pietro Parolin, e o nome dele é um nome óbvio por vários fatores. Primeiro, por ser um cardeal com uma idade muito boa para o papado, já que ele está com 70 anos de idade. Segundo, por ser um italiano. Há 40 anos a Itália não elege um papa, né? E terceiro, porque ele tem um perfil que parece que para esse momento é um perfil bastante adequado para a igreja, já que é um perfil moderado, um cardeal que ativamente participa da diplomacia do Vaticano, que era próximo ao Papa Francisco. Agora, o curioso é que é justamente essa obviedade do nome dele que talvez trave a eleição do mesmo como Papa. Existe uma busca por uma blindagem desses grandes nomes, porque a pressão que o novo Papa vai ter que enfrentar diante do legado de Francisco é gigantesca. Então, com isso, o que eu quero dizer é que eu não descarto a possibilidade, inclusive, de um novo sumo pontífice latino-americano, eventualmente até brasileiro. Agora, na minha perspectiva, é um pouco improvável, tendo a achar que o papado volta para a Europa. Professor, há notícias de que Donald Trump ele não está só. A ligação dele com esse conclave não é só aquela fotografia infame dele vestido como papa por inteligência artificial, mas de que há tentativas concretas de a Casa Branca tentar influenciar na escolha do papa, né, via telefonemas para cardeais, em nome do cardeal de Nova York, que seria um conservador e que daria alguma guarida para as medidas ainda sociais, né, ainda a serem tomadas por Donald Trump em relação à imigração e outros assuntos. A Casa Branca tem esse poder de influenciar na escolha de um Papa? Olha, Megali, ela pode tentar, eu diria assim, né? O Donald pode tentar influenciar, mas eu acho que nem a Casa Branca e nem outros chefes de Estado do mundo têm tanta força assim como pensam que tem no momento de influência dentro de um ideais, eles se blindam, eles estão lá dentro da Capela Sistina, e as decisões que eles vão tomar, elas, claro, partem de questões geopolíticas do mundo, mas também de questões que são de interesse interno da Igreja Católica, né? Então, claro, Donald Trump ele pode tentar influenciar, pode tentar propor um nome de um cardeal conservador norte-americano, mas ainda que isso venha a acontecer, eu não colocaria essa escolha como mérito
do Donald Trump. Tá? Eu acho que existe uma blindagem, como eu falei, dos cardeais. Bem, professor, a gente vem acompanhando aqui as falas de que deve ser uma decisão que não leve muito tempo. E nós conversamos sobre isso por aqui no fim de semana também. Chegando aí em Roma, o senhor percebeu a mesma coisa? Tem a mesma percepção de que o conclave pode não ser tão longo assim? Olha, Carla, na verdade, eu me surpreendi com as opiniões que eu ouvi por aqui. Tem dois grupos de pessoas. Aqueles grupos que acreditam que o conclave, assim como foi o do Papa Francisco e os conclaves anteriores, seja algo rápido, algo em torno de 2 ou 3 dias. Eu mesmo venho falando que, no meu ponto de vista, até o fim de semana, isso, né, a eleição do novo Papa já deve estar resolvida. Agora, existe muita gente por aqui, inclusive grupos de embaixadas, diplomatas, que acreditam que esse conclave ele pode se estender mais tempo, até mesmo para a semana que vem. Isso por conta desse colégio cardinalício que é muito diverso. Um colégio cardinalício composto por de diferentes lugares do mundo, muitos dos quais nunca haviam se visto pessoalmente, tiveram as primeiras conversas nessa última semana, com um perfil, inclusive, ideológico distinto. Claro que o número de cardeais reformista, né, progressista, é um pouco maior, mas ainda insuficiente para garantir que o novo Papa tenha também um viés progressista e que o conclave acabe rapidamente. Então, também o tempo de duração do conclave é uma dúvida. Ou seja, professor, diante disso, ainda que cardeais, boa parte deles tenha sido indicada pelo Papa Francisco, não há uma predominância em termos de uma corrente específica? Quando o senhor fala dessa diversidade, inclusive em relação a correntes? Exatamente. Como eu falei, Sheila, existe um número maior de cardeais com um perfil mais progressista. Ainda assim, esse viés mais progressista não significa dizer que eles estejam em total concordância às reformas do Papa Francisco, né? Traçar um perfil ideológico, né, desse caráter mais conservador, progressista ou moderado, não é tão simples, porque são muitas coisas que entram nesse jogo. Por isso que eu acho que o novo Papa, ele deve ter um perfil moderado. Acho que os cardeais que têm uma linha ideológica parecida com o Papa Francisco, eles provavelmente vão ser vetados, né, vão ser freados ali pela ala mais conservadora dos cardeais católicos, ao ponto que aqueles que sejam mais de centro, mais moderados, possam nesse momento ter uma chance maior de assumirem o papado. Mas como eu disse, tudo é especulação. Professor, qual será a maior dificuldade ou principal desafio do próximo Papa, considerando a história e a marca deixada por Francisco? Eu tenho falado para muita gente que me pergunta aqui, Sheila, ali, logo, na varanda da Basílica de São Pedro, a gente vai ver o novo Papa aparecendo. E essa primeira vista que teremos do novo Papa vai dizer muito sobre como será esse papado. O Papa Francisco surpreendeu a todos quando ele, num ato de muita simplicidade, se apresenta lá em 2012 aos fiéis do mundo inteiro de uma forma muito humilde, muito simples. Então, o próximo Papa, ele herda um legado reformista do Papa Francisco, mas também herda um legado de um Papa que foi extremamente carismático, um Papa que teve uma abertura impressionante para o mundo, né, e que, enfim, vai acabar passando, quer queira, quer não, por um efeito de comparação. Então é um desafio tanto que esse novo Papa vai ter pela frente.